E vamos fazer um título. Você é head de marketing, então você é boa de copy? Não sei. A gente faz o título do episódio, a galera ainda está nos ouvindo, então a gente monta o título do episódio no final. Nossa, que difícil, gente. Não preparado isso pressão. É tipo expandir para os Estados Unidos, pressão. Eu acho que é isso, de local a global, como internacionalizar uma marca de moda. Oxi! Caramba! Ela já deu o título completinho. É isso. Tá aí o título. Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que está nos ouvindo ou o pessoal que está nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso para o Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Nesse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference. Aqui é @oGuilhermeLippert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir no detalhe como que se internacionaliza uma marca, porque é uma intenção da V4 aí nos próximos anos. Aqui é @João Pedro e a minha expectativa é entender as diferenças aí no mercado de creators do Brasil, Estados Unidos e outras coisas do mercado digital ali. O que tem de diferente no Brasil do resto do mundo? Vai ter expectativa gigantesca, mas tudo bem. E Bruna? Eu sou @BruSlaviero e a minha expectativa aqui é poder dividir um pouco do que a gente vem vivendo nesses últimos 4 anos, internacionalizando a Farm e quem sabe inspirar outras marcas a seguirem esse caminho. Muito bom. Bora lá então. Bom, então sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente tá aqui para falar de um tema bem legal, porque no fim das contas a gente tem uma excelente convidada que vai poder trazer um pouco de estratégias aqui pra gente ter um pouco mais de ROI num e-commerce, numa marca de roupas. Ela vai poder se apresentar, a Bruna. E de novo a gente tá aqui com o João. A gente tem um host a mais aqui, um host extra, né? Porque no Roy Hunters, Bruna, só pra ter uma noção, a gente tem vários hosts. A gente tem um cara da XP, tem um cara do G4, e tem eu e o Denner que somos da V4. E a gente vai, né, se misturando aí conforme dá as agendas, porque é aquela loucura. E aí dessa vez nenhum deles pôde estar, e aí o João tá aqui com a gente, então eu trouxe ele também que faz parte lá da V4, faz parte do nosso board e sempre colabora bastante. E, de novo, muito obrigado pela presença. Se apresenta aí pro pessoal conhecer um pouco de você e um pouquinho da marca. Obrigada a vocês, estar aqui. Eu sou a Bruna, sou a Head de Marketing da Farm Global. Tô na Farm há 7 anos praticamente, tempo no Brasil e agora um tempo tocando a internacionalização da marca. Hoje o teu foco é essa parte da internacionalização. Isso, totalmente focada na internacionalização desde 2019. Desde 2019. E a Farm, ela nasceu no Rio de Janeiro? Farm nasceu no Rio, totalmente carioca, 25 anos de história. Hoje com um time bastante misturado de Brasil inteiro, ainda mais agora trabalhando remoto. Praticamente a gente trabalha remoto quase todo mundo. Então tem um pouquinho de todos os lugares. Eu sou gaúcha, não sou carioca, mas tenho ali uma certidãozinha de nascimento carioca, fiquei bastante tempo lá. Ficou bastante tempo no Rio. Eu tenho uma dúvida assim sobre a Farm. Toda loja no shopping que eu vejo da Farm, ela tem um layout tão diferente das outras lojas. Assim, você fala, caramba, é muito Farm. Eu não sei explicar. A Farm conseguiu construir essa vibe Farm, as roupas, você olha de longe, pô, a pessoa tá usando Farm ou tá usando uma marca e tá copiando a Farm, e aí você vê a loja, que ela é realmente diferente. Não sei se vocês já repararam, vão num shopping, sei lá, no JK ou qualquer shopping que tiver, e olha a loja da Farm pra você ver, tem toda uma estética. Como foi natural isso? E como vocês conseguem manter a identidade da Farm em todos os canais? Porque a gente percebe que é uma dificuldade que muitas marcas têm, né? Do físico, porque no digital você criar uma identidade que remeta é complexo, porque ao mesmo tempo tem a plataforma te pedindo para você ser cada vez mais nativo, e a Farm consegue fazer esse mix do site, da roupa, das redes. Como é pensado isso? Eu acho que a Farm foi muito vanguardista nisso, né? Acho que hoje todo mundo fala em branding, todo mundo fala em, tipo, entender qual é a tua identidade, qual é o teu cheirinho, né? Como que tu cria exatamente esse ambiente muito único. E a Farm fez isso, acho que antes de muitas marcas, né? Acho que a gente via muitas marcas grandes de luxo fazendo isso, mas era difícil uma marca
um pouco mais democrática como a gente é fazendo, e isso é acho que um grande trunfo da marca, porque é exatamente isso. Eu acho que se tem uma coisa que diminui o nosso ROI, é isso. Porque a gente tem uma identidade tão forte que é muito fácil as pessoas identificarem. Acho que investir nisso dá muito resultado. Então, a gente... É isso, assim, não precisa... Eu vejo uma pessoa de longe, óbvio, eu trabalho para marca, eu sei que mas qualquer pessoa vai saber, e a gente tem visto isso também com resultado muito grande, até quando a gente fala de influenciador, post na internet, porque a gente trabalha muito organicamente, a maior parte da nossa estratégia com isso, mas o produto é tão forte que tu identifica e às vezes a pessoa não precisa nem taguear pra pessoa no comentário já dizer que é farm. Então, acho que isso é muito, muito legal da marca, acho que é uma grande fortaleza. Tem, sim, é muito trabalhoso de fazer. É uma preocupação de todo mundo. Acho que é muito controlador nisso, de conseguir garantir que tudo que a gente faça seja farm. Mas acho que o mais importante está em algo que é difícil de definir, que é assim, ter uma essência muito clara na marca e para todo mundo que trabalha lá. Acho que a Farm tem essa identidade brasileira e carioca muito forte, faz parte de quem a gente é o nosso DNA. Então, assim, não é uma coisa que a gente inventou, é uma coisa que a gente traduziu. A gente era assim e a gente traduziu para fora. E eu acho que é assim que a gente faz, então acaba sendo um pouco mais fácil, acho que, criar essa identidade, mas a gente vive se redescobrindo, assim, a gente tá nesse momento. Se tu olhar, a gente tem lojas que são novas hoje, que são diferentes das antigas, existe uma evolução de identidade, quando tu olha pro global, a gente tem muita coisa que é diferente, e que tem feito a gente querer mudar coisas no Brasil, então acho que tudo é uma descoberta, mas acho que quando tu é muito leal à tua essência, é muito fácil de fazer isso acontecer. Mas isso é desde o day one, assim, a Farm já pensou nesse branding? Ou isso foi uma coisa que, sei lá, uma consultoria mandou vocês fazerem? Como foi esse processo? Então, assim, a Kátia sempre foi muito preocupada com isso. E ela sempre soube que não era só sobre fazer roupa. Então, mesmo quando a gente surgiu na Babilônia Feira Hype, com o pequeno stand que a gente tinha lá, que essa é a história de verdade, isso não é história pra contar, não é marketing. Ela já se preocupava, ela queria ter um stand mais bonito, ela queria ter alguma coisa diferente. Acho que isso foi, ao longo do tempo, óbvio, se profissionalizando, né? O time foi crescendo. Mas, assim, não foi uma consultoria, não foi alguém que mandou fazer. A gente não trabalha com agência, tudo que a gente faz é interno. Acho que isso é um grande diferencial também de manter a identidade, né? A gente hoje, o meu time, ele é marketing e agência. Então, eu dificilmente trabalho com agência de fora, a gente trabalha para um projeto ou outro, tá aprendendo a fazer isso, porque é bem difícil. Então, a gente sempre teve esse controle interno mesmo, assim, né? Das pessoas que estão na marca, são as pessoas que fazem tudo que a gente cria. Tanto que a gente nunca teve branding book. A gente passou a ter um branding book há pouquíssimo tempo, quando a gente começou o Global. Meio que não precisava, né? Porque todo mundo conhece, tipo isso. Todo mundo conhece, e eu acho que a nossa cultura organizacional é uma cultura oral. A gente faz as coisas, a gente ensina as coisas falando entre a gente, criando conversas e construindo. Então, a gente nunca foi assim, vai chegar lá, te entrega aqui, ó, teu brand book, tu faz. Toma aqui, tem que ter essa cor, tem que ser isso. Isso é muito bom, isso também é um dificultador, né? Assim, quando a gente começa a expandir, tem seus desafios. Mas acho que é o nosso grande diferencial mesmo. No fim das contas, dificulta muito fazer isso numa escala, né? De conseguir fazer com que todo mundo tenha essa mesma noção e talvez entenda da mesma forma todos os conceitos envolvidos na marca, né? E essa questão do branding que o João perguntou, assim, desse conhecimento do produto mais fácil, tu atribui isso, certamente é multifator, né, mas tu atribui isso muito mais ao produto, ao jeito que foi marketeado, vamos dizer assim, entre aspas aqui, a própria marca, o que tu atribui, assim, essa essência? Acho que a coisa mais forte que a gente tem é o produto. É o produto mesmo, Acho né? que o produto da Farm é um grande hero, a gente tem uma essência muito forte, a gente não abre mão dessa essência, então mesmo a gente agora no processo de internacionalização, a gente tem uma coleção diferente lá do que a do Brasil. Legal. É muito pela sazonalidade, então a gente teve que fazer essas adaptações, mas tu continua olhando para esse produto e tu continua vendo essa essência ali e isso existindo. E eu acho que entender o produto como hero é muito importante, assim. E eu acho que hoje, quando a gente olha para esse ambiente, né, de novas empresas, startups, muitas vezes a última coisa que as pessoas pensam direito é sobre o produto. É sobre qual é o teu diferencial. É o que te faz ser único. Tu vai criando, não, mas assim, tem campo ali. Não, cara, mas o que te faz ter único? Eu acho que a Farm é a única no que ela faz, tanto que é muito difícil a gente dizer, concorrentes. Tem pessoas que estão no mesmo armário da nossa consumidora. Mas concorrente, eu não sei se eles são. Porque eles não oferecem exatamente a mesma coisa que a gente, os mesmos atributos, os mesmos diferenciais. Então, acho que ter esse produto forte ajuda muito na nossa estratégia como um todo.
Eles até podem competir por uma mesma fatia, talvez, do bolso do cliente, vamos dizer assim, né? Eles estão ali numa mesma categoria, mas não necessariamente com a mesma essência, nem nada assim. No fim das contas, Exatamente. a moda, inclusive, eu não sei se o Denner teve a oportunidade de falar pra ti quando vocês se conheceram, mas a V4 lá no início, ela se chamava, ao invés de V4 Company, a gente chamava V4 Web Fashion Marketing, porque a gente queria focar 100% apenas em clientes de moda. Então, a gente nunca chegou a atender... Não lembro alguma marca grande de moda que a gente chegou a atender em algum momento, mas lá atrás a gente atendeu vários clientes de moda, inclusive um dos nossos primeiro ou segundo cliente, ele virou cliente, ficou, sei lá, 5 anos com a gente, aí depois a gente mudou todo o jeito que a gente trabalhava e tal, daí ele saiu, aí depois ele contratou a gente de novo, daí ele saiu, daí agora ontem ele contratou a gente de novo, porque ele mudou o negócio dele, daí ele contratou de novo, então vem essa essência da moda e a gente vê que a moda tem muito isso do aspecto... da forma, da criação do produto, essa curadoria do produto, sabe? Que é um negócio, é uma ciência muito pouco exata, né? Coisa da essência dos founders, de ter a pegada do Rio especificamente, né? Então, o quanto será que isso pode ser, o quanto tu vê que isso pode ser talvez ensinado ou sei lá, aprendido mesmo, assim, sabe? Compartilhado com as outras pessoas para conseguir criar uma marca. Ou talvez uma pergunta melhor seria assim, para pessoas que estão nos ouvindo e estão no ramo similar, o que elas podem aprender com a Farm nesse sentido de curadoria de produto mesmo, sabe? Eu acho que é entender o quanto isso é importante, o quanto isso é central, e quanto se tu tiver um bom produto, o resto é muito mais fácil de fazer. E fazer um bom produto, ele exige esforço, ele exige pessoas boas, ele exige principalmente uma fidelidade ao que tu faz. Eu acho que é muito fácil quando tu olha pra moda, a moda tem tendência, a moda tem mil... E tu ir se desvirtuando pra oportunidades que são oportunidades pequenas, né? Total. A Farm, ela nunca foi sobre tendências, e ela não é sobre tendência, ela é sobre uma essência e sobre algo que a gente acredita, algo que a gente acha que é forte. E a gente se mantém fiel, isso tem dificuldades ao longo do caminho, né? Não é fácil. Vai ter horas que não vai vender bem e aí tu quer mudar totalmente para outro lado, mas não dá para fazer isso. Se tu fizer isso, tu tá abandonando aquela identidade que tu tá construindo, o case que tu tá construindo. Não é trivial, eu acho que o trabalho que a Farm faz, o trabalho que a Kátia vem fazendo, né, que é a nossa fundadora junto com o Marcelo, é genial, assim. A gente sempre fala que a Kátia é genial e eu acho ela genial. Então, assim, é difícil ter várias Kátias no mundo, mas acho que dá pra gente entender alguns princípios que a gente teve que fazem a Farm estar onde tá. E eu acho que ser muito fiel a essa essência, ao que a gente acredita, ao que a gente sente. Então, hoje, eu sou, né, tô lá há 7 anos e eu sou uma profissional de marketing que gosta de olhar para dados, que gosta de entender números, mas eu aprendi lá a olhar muito para minha intuição também, para o emocional, para outros critérios que estão envolvidos e que afetam muito na compra da moda. A moda não é sobre... Cara, não é uma matemática, não é uma ciência. Tem acho que coisas que te levam a comprar uma marca e não outra. Então é difícil de tudo ser tão preto no branco, de tudo ser tão quantitativo. Tem muito qualitativo nisso. E acho que tu poder te dar esse espaço é importante, assim, como marca. Mas também ser muito sagaz no outro lado, no lado que te faz buscar resultado, dar certo, corrigir o que dá errado. Então, aí acho que tem outros princípios que ajudam a gente a crescer e ter o tamanho que hoje a gente tem. E pensando muito nisso, do que você está falando, eu vejo também que, até como eu comecei aqui o podcast falando da loja, da experiência que você gera no presencial, como é para vocês o e-commerce? Como vocês tentam manter essa humanização? Porque a loja... as vendedoras têm o estilo, elas representam muito o ICP ali, né? A vendedora, o jeito como a loja é disposta, os produtos. E indo para um caminho onde o e-commerce cada vez mais cresce, não, obviamente que o presencial é gigante ainda e vai ser gigante por muito tempo, mas nesse cenário de, beleza, também preciso vender online, como vocês fazem para tentar deixar essa experiência mais farm, digamos assim? Eu acho é uma ótima pergunta, assim. Eu acho que é uma pergunta que eu posso trazer muito até o ponto de vista do global, que é diferente do Brasil, né? O Brasil a gente construiu a partir de lojas. Então, hoje a gente já tem 90 lojas. O e-commerce surgiu em 2010. Eu olho pra trás e penso assim, cara, sério, só em 2010, né? Parece... já faz tão parte da nossa vida. E hoje ele tem uma participação muito grande no nosso resultado.
Mas no global, a gente lançou com o e-commerce e uma loja. E, obviamente, e o atacado, né? Mas o e-commerce, ele é muito grande dentro do nosso resultado. Em 2020, por causa da pandemia, explodiu de vender. E eu sempre tive essa preocupação. Eu falei, cara, eu tô construindo uma marca, basicamente, digitalmente, que é muito diferente do que a gente fez no Brasil, que tinha toda essa estrutura de loja, né? Toda essa estrutura de experiência física, do que a gente fazia como marca, festival, 1000 coisas acontecendo. E lá a gente teve que construir mesmo a partir do digital. E aí eu acho que tem coisas básicas. Eu acho que fazer essa experiência no site ser a mais fácil possível é o primeiro ponto. O cuidado que a gente tem com foto. Então, assim, produção de imagem pra moda, pra site, é extremamente importante. Porque ali tu tem poucos códigos pra entregar o que tu é como marca. É a escolha da modelo, é a luz, é o fundo, é a produção de moda, e é o acting que tu tem ali. E isso vai entregar quem tu é como marca e transmitir, e mostrar bem o produto. Então, acho que esse cuidado, investir nisso é muito importante. Eu acho que muitas marcas não investem tanto, fazem o e-commerce de uma forma, tipo, cara, põe um fundo branco, é isso, e não é isso. Modelo qualquer, eu acho modelo que mais barato, whatever. Faz muita diferença, e assim, acho que se tem um asset que vai se pagar é esse. Eu sempre falo isso, assim, o asset, a gente chama de linebook, o e-commerce. O linebook se paga, porque é o que eu mais uso. Eu vou usar ele no e-commerce, eu vou usar ele para fazer uma mídia de performance, porque a gente sabe que é o tipo de foto que melhor converte. Então, ele vale muito a pena de ter um investimento. E aí, tem o lado da mídia, né? Então, assim, acho que a mídia paga, ela é extremamente importante nessa construção da marca no online. E aí, o cuidado de tu olhar para essa mídia não como qualquer coisa. Então, a gente, sei lá, renova semanalmente os nossos assets. A gente tá ali buscando as melhores fotos, não só... Óbvio que a gente sabe que a foto de fundo branco performa melhor, mas, cara, eu também quero entregar para esse consumidor uma foto com um pouquinho mais de informação para eles entenderem o que é a farm. Então, quando você fala o asset, é do site ou dos anúncios? Dos anúncios. Então, do site também, os dois. Então vocês mudam os criativos ali semanalmente, é isso? Semanalmente. Mas isso quer dizer que vocês inserem novo ou você atualiza? Insere novos. A gente insere novos e insere atualiza, novos. né? Então, às vezes, alguns caem, outros continuam, mas a gente tem ali o tempo inteiro olhando, vendo o que tá performando, não tá performando, entendendo, mas principalmente conseguindo entregar, acho que esses códigos que são importantes para a farm, né? Então, usando também fotos que a gente chama de campanha, que são fotos que tem um pouco mais de ambiente, e tudo isso para ir construindo essa nossa história. Assim. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo, pelo menos no mobile, assim, funcionando o produto com a imagem se movendo, né? Um videozinho, assim, logo de cara, sem ser dentro do produto uma opção, que é o vídeo que você vai lá, clica lá e dá play. Pô, muito bom mesmo. Uma pergunta bem específica, aliás, o meu primeiro trabalho na V4 foi fazer foto de modelo para e-commerce, acredite ou não. Não é só para gerar rapport, não, tá? As fotos, elas têm fundos de cores um pouquinho ligeiramente diferentes, isso é intencional? É intencional. É intencional para combinar com o produto? Às vezes são tipo aqui, subcoleções, né? São coleções diferentes, e aí todos eles acabam convivendo juntos. Se tu olhar o site do Global, que é o .com, tu vai ver que a gente tem mais tipos ainda de assets ao mesmo tempo no e-commerce. A gente tem foto externa. E eu acho que tem bons exemplos no mercado. Eu acho que a Zara faz isso maravilhosamente bem. A gente sempre comenta sobre isso. Assim, às vezes eles fazem 3 fotos diferentes do mesmo produto. Porque eles mostram em 3 modelos diferentes, provavelmente eles devem ter personas diferentes que eles consideram. Quando tu diz 3 fotos, é tipo assim, 3 modelos diferentes? 3 modelos e situações diferentes pro mesmo produto. Que então, legal. se tu correr isso, a gente não isso chega nesse nível. Isso lá fora ou no Brasil? Não, isso eu tô falando da Zara, né? Mas assim, a Zara faz isso, a gente faz um pouco isso, mas menos. Mas a Zara faz isso pro mundo inteiro. E eu acho que assim, é muito interessante essa preocupação com a foto. Porque eu acho que é isso, assim, o asset mais importante tá aí. É a foto do e-commerce que vende produto e... Uma coisa agora que eu vi vejo... aqui mesmo, realmente, no farmhill.com ele tem mais estilos, né? Fotos diferentes, assim. Uma coisa que eu vejo muito de dificuldade do e-commerce é causar fidelização. Né? Porque assim, quando você tá no físico, você acaba criando uma relação com a vendedora, você tem o hábito de ir naquele shopping, então sempre que você vai naquele shopping você relembra da marca. Sim. E no e-commerce não é bem assim, né? Porque às vezes você traz o cara com mídia, aí ele compra, mas aí você precisa gastar dinheiro de mídia de novo pra ele voltar. Ele não tem tanto esse hábito. Não necessariamente ele vai pensar em você na primeira compra dele
no online, vou lembrar de estar no site. Como vocês fazem para tentar fidelizar esse cliente do online a ele ter uma recorrência, já que... É que o shopping é muito atrativo, né? Você vai lá toda semana, inevitavelmente você tá vendo a marca, aí você vê, caramba, que linda essa roupa nova, eu não tinha visto essa coleção. A vitrine muda toda hora. Vitrine. Cara, a gente tem um calendário bizarro de comunicação, né? A gente praticamente toda semana tem uma vitrine nova, que a gente chama, né? Então, que ou é uma categoria, uma história que a gente tá contando nova, para tentar fazer o cliente voltar o tempo inteiro pro site. Uhum. De estar ali, de estar rodando, de sabendo que vai chegar coisa nova. Acho que no Brasil a gente faz isso maravilhosamente bem. A gente sabe que tem consumidor que entra todo dia no site para ver o que tá acontecendo. Que legal. Vou dar uma passadinha lá. Por um tempo, a Farm tinha uma coisa que eu achava muito legal, é que hoje com o Spotify não faz tanto sentido, que é a rádio. Eu lembro disso, lá pra 2015, a rádio, né? as pessoas deixavam o site aberto Sim. ouvindo rádio. Então, assim, tu ter ali... Tinha alguma coisa acontecendo que fazia elas entrarem mais e estarem ali vendo. No global, a gente é uma marca nova, né? São 4 anos. Então, a gente vem também se questionando muito sobre fidelização. Não é fácil, o churn é altíssimo. E a gente tem tentado entender. Então, assim, tem a ver com coleção. Então, tem a ver como tu pensa a tua coleção para ter um produto para fazer aquele cliente voltar. Uhum. Tem a ver com comunicação, com certeza. E tem a ver com outras experiências que tu pode oferecer ali dentro. Né? No Brasil, a gente tem o WhatsApp aqui dominando 99% dos celulares brasileiros tem o WhatsApp. Sim. Lá nos Estados Unidos não é assim, né? Antes da gente entrar nesse detalhe da internalização, que eu quero fazer perguntas sobre isso, mas pulando aí alguns passos para frente, como fazer um CRM lá, porque aqui no Brasil eu vejo muito as lojas, e-commerce no geral, tentando fazer o CRM pelo WhatsApp, né? Eu faço uma compra, aí eles já mandam, sei lá, uma confirmação. A confirmação pelo WhatsApp, manda assim, seu pedido saiu para entrega, e aí pra eu já me acostumar ao fato que eles me mandam um WhatsApp, pra depois uma vendedora, Sim. Daqui 2 meses, 3 meses, saiu uma coleção nova, você chegou a ver. Parênteses, né? Quando fazem isso, né? Quando fazem. Não é todo mundo nem que chega nesse nível. É muito raro, tem poucas marcas que fazem, mas a gente vê, mas você vê fazendo, né? Num cenário, tipo, americano, como vocês fazem isso? Porque eu não sei, porque a cultura é muito diferente, né? Eu não sei se você mandar um SMS, o cara vai se sentir invadido ou não. A gente faz SMS vende bem. Ele tem ali ele traz uma receita bem interessante. Mas é menos sobre essa questão do CRM no sentido do relacionamento. A gente ainda tá entendendo o que as pessoas consideram invasivo e não invasivo. O WhatsApp lá não funciona, mas, por exemplo, agora a gente tá entrando na Europa, e aí o WhatsApp lá funciona, mas aí a gente tá entendendo que o europeu, ele tem mais ainda essa questão de se sentir invadido. Eles já criaram o LGPD da vida lá, tudo de lá, esses nossos problemas, vamos dizer assim, né? É um pouquinho mais complicado, mas o SMS nos Estados Unidos funciona bem e o e-mail funciona muito bem. Mas é que o e-mail, né, e o SMS é mais um broadcast, né? Não exatamente. A gente ainda não descobriu. Mas aqui no Brasil vocês fazem o WhatsApp? Faz o WhatsApp, sim. E aqui a gente tem, né, acho que um asset mais incrível que a Farm tem, que são as vendedoras. E as vendedoras trabalham em prol do online, né? A criação do código de vendedora, que eu não sei o quanto vocês estão familiarizados, mas que a gente criou há muitos anos, e, né, toda vendedora tem o seu código, e na época, quando o Marcelo criou isso, foi muito para não existir uma competição entre a loja física e o e-commerce estava nascendo, e a gente precisava que os dois dessem certo. E hoje se transformou nesse grande, assim, exército de pessoas ali divulgando a marca, de trazendo a marca mais próxima da realidade, que também é importante. Acho que na moda, tu vê uma pessoa mais parecida contigo usando, ajuda muito a converter, ver como cai. Top. E as nossas vendedoras fazem brilhantemente esse papel aqui no Brasil. E a gente agora quer começar a construir isso lá fora também. Mas lá a gente tem menos lojas, então ainda... Quantas lojas vocês têm aqui hoje? Brasil, 90. 90 lojas. Lá fora a gente tá com 3 nos Estados Unidos, 2 concession stores em Paris, abrindo mais uma loja nos Estados Unidos e abrindo mais lojas nas capitais agora da Europa. Muito bom. Eu fiquei bem surpreso. Eu tava em Nova York há uns 2 meses atrás, aí eu vi, né, a loja da Farm lá no Sorro. Falei, caramba, a Farm é do Brasil? É Farm mesmo? É Farm aquela, mesmo, aquela né? lá? Dá aquele bug. E até vi outras marcas brasileiras também lá, não muitas, né, mas eu tô vendo pela primeira vez esse movimento do Brasil, assim, vamos invadir lá. A gente sempre comprou produtos de vocês, agora tá na hora de vocês conhecer os nossos. Da onde veio isso? Tipo assim, beleza, tô estabelecido no Brasil, tô crescendo ainda no Brasil, mas por que eu vou internacionalizar? E até só uma pergunta para complementar a tua, João.
América Latina não tem nada ou tem também? América Latina não ainda. Isso é uma pergunta legal da gente, inclusive, né? Por que internacionalizar já agora, considerando que tem 90 lojas, certamente tem espaço ainda para crescer dentro do Brasil, e por que não ir para os vizinhos próximos aqui e ir direto para os Estados Unidos? Sim, vamos lá. Acho que a história nossa de internacionalização ela começa em 2014, quando a gente lança a nossa primeira collab com a Adidas. Então, quando a gente lançou essa colaboração com a Adidas Originals na época, e ela foi vendida em 133 países e foi um grande sucesso, a gente, tem alguma coisa aí. Parece bom. Nosso produto funciona. Porque por muito tempo tinha aquela coisa, até acho que assim, né, dando passo atrás ainda, a Farm começou no Rio e acho que o nosso primeiro momento de internacionalização foi vir para São Paulo, por exemplo. E aí, quando a gente fez esse primeiro movimento, também se tinha dúvidas, cara, será que esse produto tão carioca, né, tão específico, vai dar certo? E, cara, deu muito certo, deu até mais certo aqui do que a gente imaginaria que poderia dar. E parênteses, né, que o Rio pra fora é uma baita referência de Brasil, né? Exato. Então talvez isso já seja um Aí a gente ponto pensou, positivo, cara, né? se lá fora eles estão olhando para essas estampas e tá tendo um desejo, acho que tem aí um negócio que pode rolar. E aí a gente, enfim, começou a estudar e entender. Eu acho que o ponto de não ir tanto para América Latina... Na verdade, a América Latina a gente até tem uma distribuição para atacado, que acontece com a mesma coleção aqui do Brasil. Mas acho que tinha uma questão muito econômica mesmo, assim. A gente precisava ir para um país onde a gente entendia que, cara, tinha muito mercado e que a gente podia entrar e que faria sentido, e a gente escolheu os Estados Unidos. Uhum. E aí, na verdade, o nosso processo ali começou em 2016, 2017. A gente fez uma primeira feira de atacado lá fora. E aí, eu gosto de contar isso, e eu já em algumas conversas que eu tive eu conto, porque nem tudo a gente acerta de início. E eu acho isso um ponto muito bom de saber que não é fácil e nada é fácil mesmo para uma marca estabelecida como a Farm. E quando a gente foi para esse primeiro movimento, a gente achou que era só a gente pegar a coleção do Brasil, precificar e levar lá para fora. E a gente entendeu que não era. A gente entendeu que a gente tinha ali que entender as particularidades daquele mercado, entendeu que a gente precisava adaptar do nosso produto, óbvio, sem perder aquela essência que eu estava falando antes, mas entendendo que tinha alguma coisa que a gente tinha que mudar. E a gente fez essa feira, e essa feira abriu as portas para a gente ter a nossa primeira parceria nos Estados Unidos, que foi com a Anthropologie. A Anthropologie é uma marca, não vou saber, mas eles têm mais de 100 lojas nos Estados Unidos, são muito conhecidos, têm uma identidade também muito própria, assim, um público muito, muito fiel. E eles falaram, cara, a gente quer fazer uma coleção com vocês. E aí, nessa primeira coleção, foi uma troca, né, shapes que eles tinham, né, modelos de roupa que eles tinham que funcionavam para eles, as nossas estampas, e aí a gente foi criando. E quando começou a vender, o nosso produto virou o maior best-seller da história deles. E a gente falou, opa, deu bom. Acho que deu bom, mas a gente entendeu que a gente ia ter que montar toda uma operação. Então, hoje, quando eu falo que eu trabalho para o Global, ele é uma startup que acabou criando dentro da Farm, então ela é uma operação à parte, ela é um outro negócio. É uma business unit mesmo, né? Exato, ela é uma outra marca, outra empresa dentro de uma empresa. Uhum. E a gente montou todas as condições para a gente conseguir fazer essa coleção. Então, entender mercado, estudar mercado, entender como que essa coleção tinha que ser, montar a primeira coleção, entender qual era essa estratégia go-to-market para chegar lá, quais os canais que a gente tinha que ter, como que a gente ia distribuir. E aí, em 2019, a gente fez esse lançamento nos Estados Unidos, escolheu Nova York como a nossa casa naquele momento. Muito porque acho que é a cidade americana mais cosmopolita, né? Uma cidade do mundo. Nova York, é difícil tu encontrar nova-iorquinos, tu encontra pessoas de qualquer lugar. E aí a gente... Tipo São Paulo. Exatamente. Tipo, nessa mesa aqui não tem nenhum paulista. Literalmente isso, né? Literalmente isso. E aí a gente, enfim, foi pra lá, e aí a gente abriu o e-commerce, ao mesmo tempo a gente abriu a loja no Sorro, e a gente entrou com uma exclusividade na Shopbop, que é um site do grupo da Amazon, mas mais focado em... a gente chama de contemporâneo e um luxo mais acessível, e aí a gente entrou nesse site com uma parceria exclusiva no início. Tá, vamos lá. Vocês abriram em 2019 a loja física e o e-commerce ao mesmo tempo. E aí? Tipo assim, beleza, tô nos Estados Unidos, que é um país que até então muito diferente, né, do nosso. O jeito de comprar mídia lá é diferente, o jeito de fazer canal é muito diferente. Como vocês fizeram para as primeiras pessoas entrarem na loja, assim, tipo, beleza, como o americano diz, ou você focou no brasileiro que mora lá? Como foi isso? Assim, desde o início a gente sabia que a gente queria focar no público local. O brasileiro ia vir junto, né? Tem brasileiro em qualquer lugar do mundo. E a gente sabia que ele já ia vir com esse conhecimento, mas o importante pra gente era realmente internacionalizar a marca, né? Não era trabalhar com exportação, não era trabalhar com o público brasileiro que mora lá.
E aí a gente montou uma estratégia que hoje é a estratégia, nosso playbook, né? Mas que a gente foi fazendo isso uma tentativa e erro, assim, não acho que nada foi 100% planejado. Virou um playbook no futuro, né? Virou, Vamos dizer exato. assim. E ainda é um legal. playbook que a gente vive revisitando e aprendendo com ele, né? Normal. E aí acho que a gente entendia que a gente precisava de um canal de wholesale muito forte, porque entendendo não ele simplesmente como canal, mas como uma grande mídia de awareness. Porque o atacado hoje é isso, né? Assim, essas grandes lojas lá de fora, que aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, né? A gente tem mais boutiques, mas quando a gente olha para essas lojas, tanto online quanto física, elas são um grande vitrine para o mundo. Então a gente sabia que a gente tinha que ter um parceiro que nos apresentasse para o mundo. A gente sabia, no digital, a gente pegou e, cara, vamos começar a fazer mídia, contratou uma agência lá, foi aprendendo, aprendemos muito. Hoje a gente internalizou tudo, então hoje o nosso time é interno. Mas são brasileiros que fazem... Brasileiros aqui. Mas a gente, nesse primeiro momento, era uma empresa de lá, porque a gente precisava aprender. Colocou pra rodar. Antes disso, assim, né? Antes de abrir, a gente rodou campanha pra adquirir lead, foi aquecendo ali pra pelo menos no dia 1 a gente já ter uma venda, então foi construindo isso. E a Anthropology, né, que começou em 2017, Essa Anthropology é o parceiro wholesale que você falou. É Mais wholesale ou menos. / collab, porque a gente faz produtos específicos pra eles. E eles foram aquecendo esse mercado pra gente. Então, quando a gente começou, a gente não era ninguém. A gente tinha um mínimo conhecimento, né? Algumas pessoas conheciam, a gente já tinha aberto o Instagram, tava tentando construir. E aí, a partir dali, a gente começou a entender o restante. Então, cara, a gente precisa trabalhar muito PR. Vamos atrás, vamos contratar uma agência, vamos ver como é que a gente faz a marca aparecer. Nisso, no meio daquele ano, a gente entendeu que, cara, influenciadora, estamos nos Estados Unidos, precisamos trabalhar isso. Fomos pra LA, encontramos uma agência que trabalhava lá, que faz muito esse trabalho de gifting e de seeding, e aí a gente começou a trabalhar com eles. E a experiência física, né? Ter a loja e entender a loja como um grande outdoor pra gente. Estar ali no meio do Sorro faz muita gente descobrir. E junto com isso, a gente fez várias outras experiências físicas. Naquele ano, a gente fez muita pop-up, fez pop-up nos Hamptons, fez pop-up em LA. Então, a gente foi criando acho que esse grande mapa, né, de iniciativas de marketing que, em conjunto, foram criando esse conhecimento para a marca. Foi muito na base do aprendizado, errando e corrigindo rápido. Eu cheguei lá, eu não fazia a mínima ideia de como funcionava o mercado americano. Mas é isso, assim, cara, entrei de coração aberto, falei, cara, eu preciso aprender, preciso entender como eles funcionam. De início, descobri coisas fantásticas, por exemplo, afiliados, né? Aqui a gente fala de afiliados como last click. Lá, afiliados não é last click só. Lá, afiliados, qualquer matéria que sai, ela usa um link de afiliados. Então, a Vogue, a Elle, todas as revistas estão dentro desses networks. Então... Tipo, a própria Vogue, quando ela faz uma matéria sobre a Farm, nesse caso, ela teria um link de afiliado ali? Ela pega um link de afiliados, ela ganha um comissionamento pela venda tipo, daquele produto. Padrão do mercado, todo mundo meio que faz Aqui isso. a gente não tem isso. Nossa, então, que legal. assim que eles monetizam. Aqui a gente fica tentando vender essa ideia, às vezes, pro parceiro, o parceiro fica se fazendo, aqui os caras falam tudo sem pôr o link, né? Tipo, eles não vou pôr o link. Fica se fazendo. E lá eles têm um disclaimer, né? Se tu rodar um site, qualquer um desses, ele vai ter um disclaimer dizendo que eles têm total liberdade editorial pra escolher o que tá ali, mas que eles podem estar ganhando um comissionamento para aqueles... Exato. Justíssimo. Eu já vi alguns blogs de tecnologia no Brasil fazendo isso. Tipo, o Tecnoblog faz, mas eu nunca vi fora desse ramo de tecnologia. No Brasil acho que é mais ali, né? Acho que tecnologia, viagem, acho que eles usam mais ali num topo de funil nesse sentido. Mas lá não. E aí foi uma descoberta. Eu falei, gente, peraí. Vocês usam modelos americanos também no site? Tudo? Como é isso? Não, assim, toda a nossa produção... Hoje, assim, todo o nosso time tá no Brasil. Então, isso é uma coisa muito importante de dizer, né? Quando eu falei que a essência nossa, ela é uma cultura oral, né? Ela é feita de pessoas, é isso, assim. A gente tentou no início ter um time americano, a gente montou um escritório lá, não deu muito certo. A gente entendeu que, cara, a marca é feita de brasileiros, a gente precisa estar ali e a gente tem pessoas excelentes aqui. Então, a gente montou esse time do Brasil. O que a gente faz para poder ter conhecimento? É isso, né? Pega uma agência para aprender, pega um consultor para aprender, pega alguns colaboradores e vai aprendendo e vai absorvendo todo esse conhecimento e vai colocando em prática. E tem muita coisa até do mercado daqui que a gente leva para lá e que as pessoas dizem, não funciona. Cara, deixa a gente testar. Às vezes funciona. Dá um exemplo e vai funcionando. De um caso que é bem Brasil, assim. Bem Brasil? É que a gente não sabe, né? Porque no Brasil a gente acha que todo mundo faz as coisas que a gente faz. Normal. Tô pensando se tem alguma coisa muito, muito específica, assim.
Cara, mas eu acho que até essa questão, por exemplo, do próprio CRM, né? Da forma como a gente faz aqui meio marketing, enfim, era uma coisa que lá no início as pessoas ficavam meio, será? Funciona assim? Então a gente falou, cara, vamos testar e funciona. A gente tem uma receita super... acho que é uma receita boa que vem disso. Então acho que tem muita coisa que vai testando e que, assim, não tem uma receita pronta. Quando vocês foram fazer, eu queria uma pergunta bem específica, que é a parte de mídia, por exemplo. Então, o que vocês fazem de campanha, vocês devem ter um investimento significativo ali pro e-commerce dentro do Brasil e tal. Quando vocês foram traduzir essas estratégias de e-commerce para os Estados Unidos, foi muito diferente? Ou vocês se surpreenderam que, tipo, meio que as estratégias que a gente já faz aqui no Brasil, adaptadas a nível de copywriting, a nível de imagem e tal, obviamente para o mercado, elas funcionam similares? Ou é muito diferente o que vocês fazem de mídia paga, por acho exemplo? que elas funcionam similar. A gente tá vendo uma diferença muito interessante, a gente tava conversando com o time de mídia essa semana, entre Estados Unidos e Europa. Estados Unidos, a gente tem uma rentabilidade muito maior fazendo fundo de funil. Certo. Europa, a gente tá tendo uma rentabilidade muito interessante fazendo topo. Então... Quando tu fala topo e fundo, dá um exemplo de campanha, assim, tipo... Quando a gente atribui, né, na performance, a gente atribui por venda, né? Por last click mesmo? Last click ali, versus o que a gente coloca ali para alcance, impressões, etc. Entendi. Quando a gente faz essa mesma campanha para Estados Unidos, ela não performa, né, assim, quando a gente olha o CPC, enfim, ele é muito mais alto do que na Europa. Entendi. Então, a gente tá entendendo que existem diferenças, e a gente tá experimentando e tentando entender o que acontece. Como que vocês fazem a diferença de currency ali, tipo, porque Europa a gente tá falando de euro, Estados Unidos a gente tá falando de dólar, Brasil a gente tá falando de real, vocês dolarizam tudo ou vocês tratam, como que vocês fazem essa comparação de, meu CPM aqui é melhor ou pior? Não, é que na verdade a gente não compara com o Brasil, né? Agora a gente tá começando a Europa, então a gente acaba comparando a Europa e Estados Unidos e aí a gente dolariza pra entender essa comparação de... Entendi. E influenciadores, assim, eu quero muito falar que eu sei que na moda, principalmente, é muito importante, né? Todas as marcas faz muito sentido, mas eu tenho uma curiosidade muito grande de... Quais que são as diferenças do mercado brasileiro e americano que você vê, assim, porque eu sinto no dia a dia, assim, que o Brasil tá mais evoluído que os Estados Unidos em alguns aspectos de negociações. A gente tem casos peculiares que não é tão comum lá fora. Por exemplo, o Whindersson, ele é mais famoso no Brasil do que qualquer pessoa é famosa nos Estados Unidos, entendeu? Porque aqui a gente tem uma concentração de uma Virgínia, que até tem pessoas muito grandes lá, como, sei lá, um Mr. Beast, só que ele fala no mundo inteiro, né? Porque ele é inglês. Então aqui no Brasil a gente tem pessoas que nacionalmente são muito conhecidas, é um fenômeno específico peculiar Brasil, né? Como que é lá na prática, assim, nas campanhas do dia a dia? Aqui a gente vê muitas marcas querendo pegar celebridades, grandes influenciadores, começando a aprender a fazer micro. É a mesma coisa lá ou lá eles já são mais do micro? Como que é esse dia a dia? Lá, nano e micro é muito forte. Então, assim, isso... Desde que eu cheguei lá e a gente começou a entender que era algo bem fomentado, que as pessoas acreditavam, que fazia diferença, né? Muitos artigos falando sobre isso e na prática também a gente vendo funcionar. O quanto é importante, porque são pessoas que são mais especializadas, né? Elas conhecem quem segue elas, então elas impactam muito mais. Dentro da nossa estratégia, assim, a gente... Eu costumo categorizar de 4 formas, assim. Existe um ponto pra mim que é o grande awareness, que é assim, cara, eu quero que todo mundo... Sabe a TV, como era? Existe esse influenciador. Ou celebridade. Ele vai te fazer um monte de gente saber, ver, aparecer aquela marca, mas eu não acho necessariamente que ele vai fazer converter. Não vai dar ROI direto, né? Ele não vai nem gerar, às vezes, clique pro teu site. Ele só vai te fazer aparecer. Essa é uma estratégia que a gente não investe dinheiro. A gente faz comportamento orgânico. Então, assim, eu faço gifting, eu faço seeding, o nosso produto é muito forte. Explica só melhor qual que é esse gift e seeding, como é que isso funciona lá. O gifting, na verdade... É pra galera que tá nos ouvindo, né? Que às vezes o pessoal... Seeding, a gente, né, enfim, pega uma lista de pessoas, manda pra casa delas um presente, elas aceitam, obviamente, receber. E gifting tem muito mais a ver com as agências hoje de PR, de alguma forma, acho que é a melhor forma de definir, principalmente em LA, que elas têm um showroom e essas celebridades ou os stylists de celebridades vão lá, escolhem alguns produtos pra levar pra essas pessoas. O que aqui no Brasil seria meio que... Permuta. Não é bem a permuta, mas existe isso também, que é, sei lá, quando a pessoa vai no baile da Vogue, ela passa esse nome no Brasil, tem um nome disso, passa nesses showrooms das agências, assim.
Não é uma permuta, porque eu não obrigo, eu não tô pedindo nada Entendi. em troca dela. Eu tô só querendo que ela vista e que ela seja vista usando o nosso produto. Como o nosso produto é muito forte e a gente também tem uma história de marca muito forte, a gente conseguiu, ao longo desses 4 anos, placements bizarros, assim. A Alicia Keys estava aqui no Brasil, ela usou o Farm durante todo o tour, né, em todas as saídas dela, não no show necessariamente, e tagueou. Então, assim, uma pessoa com, eu nem Caramba. lembro agora, mas acho que ela tem 60 milhões de seguidores, enfim. Tagueando a gente. E de graça, De graça. literalmente, De graça. sem... De graça. Porque Legal. ela gosta, porque ela quer. Mas esse foi num formato gifting ou ela é uma... Gifting. Foi gifting total, Gifting, entendi. só que ela tem um ponto muito legal. A gente já trabalha, né, assim, com a stylist dela, enfim, enviando produto. Só que quando elas chegaram aqui no Brasil, a stylist ligou e falou, cara, posso passar na Casa Farm, lá no Rio, pra pegar mais produto pra lixa? Porque ela queria mais algumas coisas. Então ela foi lá, pegou mais produto. Então, assim, vai criando esse relacionamento Que mesmo. legal. A gente teve produto nosso no clipe da Taylor Swift, a gente teve história de Jessica Parker usando. A gente tem, enfim, pessoas ali que já são... A gente vem o clipe e a gente fala assim, cara, essa aí já é Farmete, a gente já sabe que ela usa. Que massa. E tudo isso é por, cara, o produto ser bom, a história ser boa, o relacionamento acontecer. Um dos motivos pelo qual eu vejo que o Brasil não faz muito micro-influenciador é pelo trampo, né? Tipo, É um trampo. o hora homem de você... Aqui no Brasil, especificamente, né? Ou eu vou ter que fazer... negociar milhares de notas fiscais, aí meu financeiro fala assim, caramba, mas por um valor tão pequeno eu vou ter que ter 200 notas fiscais, como eu controlo meu fluxo, fora o briefing, e quando, às vezes, o cara não tem nem CNPJ aberto, aí você vai ter que fazer aquele outro contrato lá, RPA, né, que o cara vai pagar 20 e poucos por cento de imposto, o cara não entende. Então, acho que muito disso é pela não profissionalização do mercado aqui. Então, aí fica muito complexo, o time do cara enxuto, então fala assim, cara... Prefiro colocar 200 mil reais em anúncio no Google mesmo, que vai direto, do que eu gastar esses 200 mil reais contratando 200, 300 influenciadores. Como é lá fora? Como é que você paga essas pessoas e descobre? Tem uma plataforma? Tem muita plataforma, gente. O que mais tem é a plataforma. A gente não usa, mas tem muita plataforma. Lá eles têm isso muito organizado. Então, existe muita plataforma de nano e micro. Que tu entra lá, tu vai ter acesso a todas essas pessoas, tu vai filtrar como tu quer, tu vai ver quanto que elas têm de impacto, tu vai ver todos os números delas, e mais do que isso, tu vai pôr o teu briefing ali, e aí as pessoas vão receber, elas vão mandar o conteúdo ali, tu vai aprovar ou não vai aprovar o conteúdo, e tu vai monetizar ali também, então tu vai pagar ali. Tipo que um post to be é no Brasil. Eu não conheço, mas... Eu acho que o post to be é literalmente isso, assim, tu tem os Eu não influenciadores ali, tu joga a campanha, eles fazem os biddings ali do que eles vão fazer, como eles vão fazer, tu dá o briefing e tu escolhe quem tu quer pagar depois, Exato. sabe? E aí tem influenciadores desde de um cara muito grande, com dezenas de milhões de seguidores, e os pequenininhos também. Exato, e acho que lá o que eu mais vejo acontecer é isso. O que eu acho que precisa entender é pra que tu quer o nano e o micro dentro da tua estratégia como um todo. Então, assim, tu ter essa clareza que eles... É isso, assim, pra mim existe essa pessoa de awareness que vai fazer chegar em um monte de gente, mas não vai converter nem vai gerar interesse. Tem aquelas que geram, pra mim, que são as geradoras de interesse, que são essas pessoas, às vezes, ali mais medianas, um pouquinho menores, mas que têm muito conhecimento do seu próprio seguidor e que conseguem impactar, que vão gerar um tráfego pro teu site. E aí, beleza, e pra que eu quero essa nano macro? Eu quero pra gerar mais conteúdo? Eu quero pra ter mais gente falando sobre a marca? Eu quero pra elas converterem? Se isso tiver valor dentro da tua estratégia, aí tu vai achar um jeito de investir, senão acho que não por vai fazer exemplo, muito vocês sentido. pegam mais pessoas que são, sei lá, blogueiras de moda ou não? Eu não conheço muito o ICP da... O ICP não, a persona da Farm. Porque vamos dar um exemplo fictício aqui, que médicas adoram Farm. Você pegaria... uma influenciadora médica ou você pegaria alguém de moda? Como vocês fazem isso? A gente trabalha mais com pessoas da moda. E aí, quando fala moda, não é necessariamente uma blogueira de moda, né? Uma pessoa que é interessante na moda. Porque a moda é sobre arte, é sobre cultura, é sobre música, é sobre muita coisa. A gente não trabalha tanto pago. Então, assim, isso é um ponto bem importante, assim, da nossa estratégia. A gente vem testando pago, mas aí acho que um pago muito mais em pessoas que têm um perfil que a gente gosta muito, assim, que a gente acha que elas são interessantes, que elas agregam para a marca. Então, dando um exemplo agora, a gente chegou em Milão, a gente fez um projeto no início do ano em Milão, na Rinascente, e aí a gente escolheu algumas meninas dali, que a gente acreditava que elas eram formadoras de opinião, né, tastemakers daquele lugar, para fazer uma campanha com a gente. Elas não necessariamente tinham muitos seguidores, mas a gente acreditava que a imagem delas era forte, que o que elas significavam era forte. E aí a gente combina isso com uma estratégia de mídia. E aí, quando a gente combina isso com uma estratégia de mídia, tu tem um resultado muito legal. Como vocês fazem isso?
Cara, basicamente criando campanhas ali muito mais focadas ou em funcionamento ou em alcance e frequência, né? Pra Mas aquela... no post do influenciador. Nos dois. No post do influenciador e também usando isso como dark post. Ah, não, mas aí você pega o direito de imagem da pessoa, é isso? Isso, tu Ok. paga pelo direito de sim, imagem perfeito. dela. Então, tu contrata isso. E aí a gente entendeu que é onde a gente tem a melhor rentabilidade. É isso que eu mais acredito também, particularmente. né? Porque só depender da entrega orgânica dessa pessoa, principalmente dessa pessoa um pouco menor, não necessariamente. O algoritmo é Sim. difícil. É que o que eu enxergo, o creator, digamos assim, o maior asset que eu pessoalmente vejo, é na criação mesmo. Então, tipo, cara, a minha agência ou o meu profissional de marketing dificilmente pensaria em divulgar Exato. daquela forma. Então, isso é um asset por si só, né? O fato de ter alguém criado. Se eu fosse criar esse mesmo post, eu teria um curso, eu teria que contratar um fotógrafo, um Exato. videomaker, eu teria... E eu pegar isso e se eu entendo o meu público e falo, cara, isso aqui meu público vai gostar, eu ponho mídia, ponho pro meu público ver. E eu vejo que aqui no Brasil... Eu sinto que as agências que fazem influenciadores, elas não... Aqui tem uma separação meio burra até do social media com a mídia, entendeu? Tipo, times muito diferentes. O cara que cuida do social da marca não é o mesmo cara que cuida das campanhas de performance. Então, muitas vezes, o cara da performance nem sabe que tem um influenciador, que não tem essa junção. É muito louco como separam tanto os bolsos aqui no Brasil. Mas eu acho que não. Eu acho que é em geral, assim, a gente também tem times separados. Só que a gente Não, sim, criou... mas eles não se conversam, falam, né? Então, mas a gente trabalha com squads, né? E a gente tem um squad que a gente chama de squad awareness. Então eu faço todos esses projetos pra chegar ao maior número de pessoas possível. E aí a gente vem combinando essas inteligências da galera que tá ali criando conteúdo, aí fala com a mídia e fala, cara, esse conteúdo tá indo bem organicamente. Então se tu colocar dinheiro aqui, o negócio vai explodir. E explode mesmo, assim. A gente tem reels que a gente fez nesse... E às vezes não precisa nem ser de influenciadora, né? A gente faz muito backstage dos projetos. E isso cria muito interesse nas pessoas. A gente vai lá, coloca a mídia e, cara, a coisa chega muito mais longe do que qualquer outro asset nosso ia chegar com um investimento, às vezes, até menor. Pela qualidade do criativo. Então, eu concordo 100% contigo. Acho que ver o criador de conteúdo nesse lugar, mas entender que tu também tem que complementar com mídia é importante. Assim, as coisas andam juntas, né? Vocês chegam a fazer, com essa parte dos influenciadores, vocês chegam a usar a audiência deles diretamente? Vocês conseguem ter essa parceria de pegar, tipo, quem segue e usar isso nas campanhas depois? Não por Não lei chega de nesse... proteção de dados, né? Mas o que... Porque assim, eles não podem compartilhar. Eles não podem compartilhar. Não pode, pô. Não pode? A gente compartilha quando a gente coloca a mídia a partir deles e vai chegar nessas pessoas. Ah, não, mas sim, necessariamente exatamente. Então, é aí isso. você usa o público deles Isso, ali sim, dentro fazer da retarget segmentação. no público Isso, deles. eu posso fazer retarget neles. Ah, então vocês Exato. conseguem fazer isso. É meio chatinho essa parte, né? Eventualmente dele de liberar e fazer essa parte. Assim, o Instagram, ele hoje já tem, né? Que é a questão da parceria paga, e aí quando coloca a parceria paga, tu passa a poder impulsionar. A gente, às vezes, tem alguns problemas, que nem todo... Aí, mesmo lá fora, nem todo mundo... O antigo shake hands, né? Que chamava shake hands. Nem todo mundo tá preparado pra isso. Nem todo influenciador ou com criador de conteúdo, ainda mais os pequenos. Então, muitas vezes a gente tem que ensinar. Cara, vai lá, faz isso. Mas o TikTok fez o jeito mais fácil possível, né? Que você vai lá, fala, isso aqui é um anúncio, você copia um código, manda pra marca, acabou. Tipo, no-brainer total, muito fácil. No Instagram é um pouco mais difícil, porque você tem que cadastrar lá, parceria paga, o cara tem que te achar no search, clicar. É muito fácil. Eu tô ligado, a gente usou isso poucas vezes, mas eu sei qual é essa feature. Já tem há bastante tempo essa feature no Instagram. Tem bastante tempo, mas eu acho que é pouco usada. É porque existe um mito dentre os criadores de que Se a botar marca mídia... impulsionar vai diminuir seu alcance. O que não faz sentido nenhum, mas eles todo têm mundo essa fala barreira. isso, né? Todo mundo tem esse medo, né? De, mas eu sou muito bom no orgânico aqui, se eu botar mídia eu vou viciar o meu algoritmo. Eu não sei se acontece. Não. Você não... Provavelmente não, porque no fim das contas... São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, Você está exibindo em placements diferentes, é outra lógica. E não só isso, né? Uma coisa que eu falo até pros criadores de conteúdo é... Esse é o tipo de coisa que quando você fala em voz alta já parece estranho, meio conspiracionista, né? Tipo, e se isso fosse verdade, já teria sido descoberto. Imagina... Eu entendo a lógica, mas eu não faria sentido. Vamos falar em voz alta. Isso na prática quer dizer, se eu coloco o dinheiro, a rede me pune. Os anunciantes já teriam investigado isso, porque assim, não no Brasil, né, mas lá fora, União Europeia, etc, estaria falando assim, pro seu anunciante, que assim, quanto mais dinheiro você põe, menos eu te entrego. Isso não faz sentido. Existem auditorias que auditoram Meta, auditoram Google, então quando eles falam que não, realmente é não. A não ser que seja uma conspiração gigantesca mesmo, mas se isso acontecer, provavelmente todo o mundo...
acho que talvez também tem um pouco do criador de conteúdo não querer se colocar nesse lugar da parceria paga, né? Mas assim, a gente sabe que é isso que move essa economia criativa. Eu acho que as pessoas têm que ter menos medo sobre essas coisas, sabe? Menos, acho que esse preconceito. Eu acho que hoje a economia criativa, acho que no Brasil e no mundo, relacionada à criação de conteúdo, cara, aponta para um caminho da importância disso para toda empresa, para todo mundo. Então, acho que quanto mais a gente valorizar, quanto mais a gente tiver esses diálogos, quanto mais as pessoas se entenderem nesse lugar, mais elas vão se profissionalizar, mais elas vão conseguir valorar o próprio trabalho, né? Então, acho que isso é importante e evoluindo, assim, como marcas e como criadores. E pensando em farm, assim, você diria em ordem de grandeza, assim, quantos % do seu sucesso você acha que envolve creators no geral? Muito. Eu acho assim, porque tem várias formas de olhar creator, né? Aí, falando do global, a gente tem os próprios creators internos nossos, pessoas que trabalham na marca e estão criando conteúdo e que criam conteúdos incríveis que são complementares aos conteúdos mais institucionais. Então, faz muita diferença. E quando tu olha para a Farm Brasil, quando eu estava falando ali do código de vendedora, são grandes criadoras de conteúdo. Então, assim, com certeza isso faz muita diferença na construção da marca. E quando a gente olha hoje a nossa estratégia lá de fora, essa parte toda de influenciadoras, por mais que a gente não seja o maior anunciante de influenciadores, mas esse trabalho que vai desde o pequenininho, do falar com fulano e ciclana, de trabalhar maior através de relacionamento, o todo disso cria muita relevância para a marca, né? Fez a marca aparecer muito mais rápido que outras marcas apareciam. E a gente... É muito difícil tu atribuir, né? Isso, assim, na jornada e no... Como que isso influenciou. Mas a gente sabe que se a gente parar isso, com certeza a mídia vai custar mais caro. Total. Então, as coisas fazem sentido quando rodando juntas. Né? Mesmo que a maior parte seja orgânico, tanto de clientes quanto de pessoas, né, que gostam da marca, quantos % da mídia você acha que vai para creators? Se fosse pensar num bolo, isso é muito pouco. Mas é hoje muito pouco o quê? Tipo, 10% ou menos? Menos. Acho que ainda hoje é pouco. Ó, galera aí, vamos aumentar. A gente quer aumentar isso, acho que a gente vem aumentando. Mas ainda acho que é muito pequeno, assim, porque é isso. Também a gente tá experimentando, entendendo qual é o formato que funciona pra gente. Mas como vocês conseguem... Qual que é o time que vocês têm internamente para conseguir organizar e gerenciar essas parcerias que vocês têm não pagas, né? Como é esse time na prática? Eles fazem o quê? Eles fazem só isso? Ou são outras pessoas, tem outras funções também e fazem também isso? Até o ano passado, a gente tinha um squad só focado em community. Esse ano a gente deu uma mudada porque a gente tinha outros objetivos de marca maiores, então a gente teve que priorizar. Então acabou que essa parte toda de comunidade está entrando dentro de projetos maiores, que são os projetos de abertura de novos mercados, porque a gente está com essa entrada na Europa muito acelerada, então a gente teve que focar nisso. Mas sim, eu tenho pessoas no meu time que estão ali olhando tanto para a curadoria, aí pensando, né, tem muita gente que chega até a gente, tem muita lista, então a gente tem uma pessoa que foca muito nessa curadoria. A gente tem as pessoas que vão criando essas orders, fazendo esses envios, e a gente tem a ajuda dessa agência, principalmente nos Estados Unidos, para chegar nessas pessoas maiores, que eles fazem muito esse trabalho. A gente até tava mandando um áudio antes de entrar aqui, a gente tá pensando em reestruturar e estruturar isso mais ainda, porque a gente realmente valoriza muito. E existem níveis diferentes de complexidade. Quando eu falo dessa questão da agência com a awareness, é um pouco mais fácil, né? Tem um trabalho, mas é um trabalho menor. Quando a gente vai para a questão de gerenciamento de comunidades locais, aí, cara, tu tem muito mais trabalho, tu tem uma questão de fomentação, tu tem que ter pessoas em loco, né? Community manager, pessoas que estão ali fomentando isso. Vocês centralizam tudo ou a loja tem algum poder de decisão de poder dar um gift, um seed para alguém? Por enquanto, a gente centraliza tudo. Mas isso é um dos pontos até de evolução, é entender como a loja entra nisso tudo, né? Como a gente pode ter uma community manager dentro de uma loja. Então, acho que é um ponto... Até porque ela tá na região, né? Muitas vezes ela conhece um pouquinho mais da região do que a gente consegue ver no top-down, né? E vocês metrificam esse seeding? Tipo assim, eu envio a cada 10 pessoas, 2 postam? Ou como é feito isso? A gente acompanha muito o percentual de placements que a gente tem. Normalmente é um percentual bem alto. O placement é o cara postar? É o cara postar. E quantas dessas pessoas taguearam? Então, isso a gente acompanha mensalmente, o quanto que a gente tem disso. E a gente também tem começado a metrificar o alcance disso tudo, né? Então, quantas pessoas a gente está potencialmente alcançando, até para aos poucos a gente conseguir criar uma relação de
pra quantas pessoas tu mostra a marca, e aí não olhando só pra mídia paga, né? Olhando pra Sim. tudo que tu faz e o quanto disso no final vai converter. Óbvio que é muito difícil atribuir pra uma etapa ou outra, mas assim, cara, será que existe uma proporção entre isso? Essa é a minha grande pergunta, como uma pessoa que olha pra além do marketing digital, né? Cara, como que tu junta tudo que tu faz e como que tu cria uma relação de que tudo, quanto alcance tu precisa ter pra no final chegar no número de clientes que tu quer ter? E vocês fazem quantos seedings, assim, por ano? O tempo inteiro. É todo mês. Todo Então, mês? assim, pra pessoas A maiores... gente pode ter uma noção de grandeza de pra quantas pessoas vocês enviam? Assim, pelo menos por mês. Só nos Estados Unidos a gente faz pelo menos pra 50 pessoas todo mês. Mas aí, além disso, a gente tem todas as listas paralelas a isso. A lista de content creators, que são pessoas que a gente manda pra criação de conteúdo, porque a gente vê isso separadamente dessa de alcance. Quando a gente chega nas cidades, a gente acaba fazendo lista, e alguns projetos a gente faz listas maiores. Então, a gente acabou de fazer o lançamento de uma parceria com a Cezanne, que é uma marca francesa, e a gente fez uma lista entre França, UK e Estados Unidos de umas 150 pessoas. Então, assim, é um número grande de gifts. E no Brasil, você sabe mais ou menos quanto é? No Brasil, a gente não faz quase isso. Ah, você não faz? A gente faz muito menos, agora a gente tá num processo de fazer mais, mas a construção de comunidade no Brasil sempre foi muito orgânica, inclusive de não fazer seeding, de não trabalhar com esse tipo de ação. Isso é uma coisa mais recente que a gente vem fazendo. Mas foi intencional de não fazer isso? Ou era tipo assim, já que tá funcionando, eu nem pensei em fazer? Eu acho que, na verdade, não se existia tanto esse diálogo sobre comunidade como a gente tem nos últimos tempos, de pensar isso de uma forma intencional. Acho que isso foi criando naturalmente, já acontecia, a gente acabava não investindo. Hoje a gente já tem uma organização no Brasil começando maior, a gente tem algumas coleções que a gente tem feito seeding, e é diferente do global, porque o global é isso, né? A gente começou num lugar onde a gente tinha zero conhecimento, então tu tem que ter um esforço muito maior, a gente não podia esperar 25 anos pra, né, chegar no tamanho, não, a gente não esperou 25 anos, né, mas é uma construção, e a gente precisava dar resultado em muito curto prazo, porque a gente é totalmente mas quase guerrilha, assim, da vida, né? Então, assim, cara, isso eu acho que é um grande diferencial da nossa forma de pensar e buscar resultados no marketing. A gente não foi pra lá com aquela coisa, não, tá tudo bem se a gente passar 2 anos sem dar resultado. Tipo, tá tranquilo. Não tava tranquilo. Se a gente não desse resultado em 1 ano, a gente ia ter que rever o projeto. Então, ter já isso na cabeça... lá? Ou... Já. Hoje a gente já dá... Hoje a gente é uma das maiores marcas do Grupo Soma, pensando a Farm Global separadamente. Caramba! Então, assim, em 4 anos a gente conseguiu isso, muito também dessa mentalidade. Uma mentalidade que não existia um funding eterno, que eu acho que é um grande problema hoje das empresas. É verdade. É por isso que a gente vive nessa bolha, né? Tá vivendo essa bolha, acho que, de tanto layoff, enfim, da quebra de muita startup. Porque, cara, é isso. A gente sabia que o nosso dinheiro vem da gente. Então, hoje a gente chegava e nosso dinheiro é 5 vezes menos, né? Literalmente isso. Real pra poder financiar dólar é essa difícil. pequena pressão fez muita diferença. Mas mais do que isso, acho que fez a gente pensar em como fazia estratégias de resultado a curto prazo e, ao mesmo tempo, respeitando e construindo a marca, né? Claro. Porque senão a gente sabia que no futuro a gente ia ter um problema e a gente ia cada vez encarecer mais a nossa aquisição de cliente. Então, essa lógica foi super importante. Mas eu acho muito louco a moda específica. A moda, porque eu sinto que... Eu não entendo nada de moda, tá? Mas pelas conversas que eu vejo, parece que ficou mais drivado em conversão a galera há pouco tempo, né? Porque a gente via umas coisas muito abstratas, né? Não tinha tanto esse... Como você sente da galera da marca essa mudança do tipo, beleza, vocês estão falando muito de número agora, muito de dado? Eu acho que mudou totalmente nos últimos 7 anos, assim. Que é o tempo que eu tô na Farm. Então, meu tempo de experiência ali, eu vi isso mudar drasticamente, assim. Quando eu entrei, ainda... Cara, era uma coisa que se falava muito pouco, não se controlava tanto. Mas aí, quando se percebeu, cara, o tanto de dinheiro que tinha na mesa, se a gente fosse mais... pensasse mais nisso, se preocupasse mais com isso, e também acho que nisso vem o movimento da gente ter internalizado toda a mídia, né? Então, hoje no Grupo Soma, toda a mídia é interna, né? A gente no grupo inteiro. No grupo inteiro. Mas aí a gente fez isso na Farm, a gente começou a trabalhar isso de uma forma mais estruturada, a gente viu muito resultado. E aí, enfim, acho que mudou totalmente. E acho que hoje o mercado de moda tá nesse processo meio de profissionalização, acho que é uma coisa recente, assim, principalmente aqui no Brasil. Então, acho que o mercado amadureceu, o mercado entendeu o potencial. Acho que também quando começa a vir ameaças de fora, isso fica mais forte, né? Quando começa a ter grandes grupos aqui
Acho que todo mundo começou a entender que, cara, ou se profissionalizava, ou se estruturava, ou não ia dar resultado. E você falou várias vezes aqui dos canais que vocês usam. Quais são esses canais principais, assim, que... Hoje a gente tem, lá, né, acho que falando lá de fora, e acho que vai acabar sendo a mesma coisa aqui no Brasil. A gente trabalha o atacado, e aí quando eu falo dentro de atacado, a gente tem os grandes retailers, que são essas lojas de departamento, Saks, Nordstrom, enfim, que são gigantescas, né, isso falando nos Estados Unidos. Na Europa, acaba sendo players um pouco menores. E mais todas as boutiques. A gente trabalha o e-commerce muito forte, a gente tem as lojas próprias, e lá fora a gente tem esse modelo de concession, que é uma loja própria, mas dentro de um retailer, né? Então a gente tem uma loja própria dentro do Le Bon Marché, que é que é uma grande loja de departamento em Paris. Tipo uma Macy's da vida, assim, tem várias lojinhas lá dentro. Isso, e aí tu tem a tua loja ali dentro. A gente não trabalha com franquia, nem no Brasil, nem lá fora, então todas as nossas lojas são operadas pela gente. Acho que em termos de canal de venda é basicamente isso. Tem algum motivo de não ter franquias? Olha, eu acho que muito daquilo que a gente falou no início, assim, Da de essência. garantir que a gente tenha a nossa essência, Entendi. né, o mais bem estabelecida possível. Como que é a estrutura? Eu não fiz essa pergunta, eu queria ter feito antes, mas a gente acabou entrando no assunto de internacionalização, mas a questão das vendedoras, código da vendedora, a gente conhece muito bem vê muita gente fazendo isso hoje em dia já, né, desse ramo, e ao mesmo tempo, como que é a estrutura de CRM dessas vendedoras? Vocês têm, tipo... 100% são as mesmas vendedoras da loja que trabalham o digital, ou tem alguém dedicado pro digital? Na verdade, assim, até 2020 eram só as vendedoras de loja. Nesse meio do caminho, todos os funcionários têm código, então eu tenho meu código, posso te dar meu código, tu vai ganhar 10% de desconto. Eu vou ganhar uma comissão. Legal, dá um presente pra minha namorada. E a gente abriu para alguns players do atacado também. Então, para algumas vendedoras que estão ali dentro de boutiques e tal, também ter essa comissão e trabalhar com a gente. Tu tem a código da vendedora de outra loja que pode usar, tipo isso? É tipo isso. Eu não tô tão familiarizada, porque eu já não tô mais na operação do Brasil faz 4 anos. Mas a gente abriu para algumas outras pessoas que eram de fora. Então, a gente hoje tem basicamente isso, mas a grande parte disso são as nossas... E vocês têm algum CRM de PDV, assim? Que é totalmente integrado, no sentido de que puxa do e-commerce, a pessoa que já ia comprar, daí a vendedora chama no WhatsApp ou algo do gênero? Tem sim. É eu não próprio? vou saber tantos detalhes. Não é. É do mercado. Mas ele conta o internacional também? Não. Internacional a gente ainda não tem isso. É uma coisa que a gente tá pensando em... Por acaso vocês usam o Otto? Acho que não é o Otto, né? Não é. É que uma coisa que eu fiquei chocada é que quando eu fui lá Nike lá, o meu cadastro da Nike Brasil é o mesmo, é internacional. Eu falei, caramba, que legal, eu passei meu e-mail e eles já tinham todos os meus dados. Eu falei, cara, a Nike tem uma coisa muito legal, que eu não sei se eles continuam tendo, mas em uma época essa empresa veio oferecer pra gente, que era um app que eles têm lá que se chama Hero, que o vendedor de loja, ele consegue auxiliar pessoas online. Então, tu tá lá no site da Nike, tu tá com dúvida de se um tênis serve em ti ou não, e aí tu, enfim, tinha uma função ali dentro, conectava com esse vendedor de loja, e esse vendedor de loja ia lá e provava pra ti, te mostrava como ficava. Então, isso foi incrível na época, quando eles nos mostraram, a gente amou, mas tinha uma questão de integração que a gente não conseguia fazer necessariamente com o software que a gente usava. Mas é uma coisa que a gente ainda quer voltar, legal. Porque isso, pra mim, acho que é isso, né? Acho que a gente vive num mundo omni. Eu sou uma pessoa que compra quase 100% online. Mas às vezes eu tenho dúvida e eu gostaria de conectar com uma pessoa e me dizer assim, cara, me diz se esse vestido aí realmente eu tenho que comprar esse tamanho ou não. E acho que é isso acho que esse nosso projeto do código facilita, mas aí muito mais pelo WhatsApp, né? Que aí a pessoa tem o WhatsApp da vendedora e acaba conversando com ela, ou pelo próprio Instagram dela. É uma baita ação de retenção, né? Essa parte do código do vendedor, assim. Inclusive, eu não compro muito no digital roupa, assim. Eu tenho... Não sei, eu não consegui criar esse hábito ainda. Mas eu só comprei de marcas que eu já comprava. Acho que eu nunca explorei uma marca pela primeira vez. Tipo assim, eu fiz isso uma vez só na vida. Que foi com uma marca chamada Philadelphia. Deve ser pequeníssima, assim. É uma marca de camiseta e tal. É tipo a Minimal da vida. Mas foi uma vez só, assim. Foi legal, mas é mais difícil de comprar roupa no digital, assim, sabe? A questão de tamanho, exatamente. Eu sei que a concorrente chinesa, que a gente já citou indiretamente aqui, a gente não vamos citar o nome dela. Eu sei que eles fizeram um negócio muito... Sei lá, eles te induzem muito fortemente a fazer ali as tuas medidas, né? Colocar as medidas direitinho no app, que lá eu comprei uma vez... E aí, de fato, tu tem as medidas da roupa, a medida versus a tua medida, e ele faz a comparação e ele te diz, ó, isso aqui é boa, isso aqui não. Isso é total data foda-se, mas eu acho que é muito homem isso, porque
eu só compro roupa quando eu olho pro meu guarda-roupa e falo assim, caralho, eu tô igual um mendigo. Não tem nada. Agora eu vejo Pior que é mesmo. vejo pela minha senhora ali, a Vicky, ela compra roupa online todo dia. Tipo assim, ela é essa pessoa que fica entrando no site da marca, ela gosta muito da NV, que também é Grupo Soma. Cara, tem nem espaço no meu guarda-roupa, velho, porque todo espaço é da minha namorada, então Aí ela fala assim, nem compro mais roupa. todo dia olha, ela tá lá olhando no site pra ver se tem coleção nova. Acho que é muito essa cultura, assim, acho que homem talvez não tenha... Eu parei de comprar camiseta branca, porque toda camiseta branca, ela desbota muito rápido, ela fica com uma cor diferente muito rápido. Daí eu fui ver esses dias tinha umas 3 camisetas brancas, daí tinha uma nova e as outras já estavam meio zoadas, assim, eu falei... não vou comprar mais camiseta branca, nunca mais, foda-se. Eu acho que é um pouco, sim, acho que tem uma questão aí do gênero, pelo menos lá em casa é assim também, eu compro muito, e eu não tenho medo de comprar online, principalmente se tiver devolução fácil. Cara, compro, se não servir eu vou lá, coloco no correio, devolvo, não tenho dor com isso, eu não sei se foi o meu tempo ali até morando nos Estados Unidos, e por causa da pandemia, que também, tipo, cara, acelerou isso, mas pra mim, cara, tanto faz. Já meu marido... Cara, tipo, primeiro que ele só compra a mesma coisa, que são camisas pretas. E ainda assim, ele tem uma oferece a mínima pra ele lá, que é um ex-parceiro nosso aqui, mas a gente ainda consome. Não, a gente tem a Ering no grupo, então a gente vai de Ering, não dá, né? Esquece. Mas e eu acho que tem um pouco desse comportamento, mas eu acho também que tem uma evolução, assim, acho que as pessoas estão evoluindo, começando a comprar mais digitalmente. Eu compro muita marca que é sempre a mesma, né? Trabalho na Farm, então assim, também compro muito ali no grupo. Mas, vez ou outra, eu acabo experimentando... Acabou de acontecer isso, assim. Experimentar uma marca que eu não conhecia e, cara, eu compro, assim. Eu não tenho essa dor. E eu acho que o consumidor tem cada vez mais isso. Mas foi vestido de festa, então não tem nada a ver com o meu segmento. Então tá tudo bem. Mas eu acho que tem um ponto... Lá nos Estados Unidos, isso é muito comum. Como a devolução lá, né, o return, 30 dias, sempre vão devolver teu dinheiro, as pessoas fazem isso, elas têm muito menos essa barreira de comprar online. Aqui no Brasil tem 7 dias, né, por lei. Mas a galera acho que não conhece essa... eu conheço bem, porque eu tô o tempo inteiro devolvendo roupa, porque eu não gosto. Mas eu acho que isso lá, né, acho que é bem diferente, a gente aprendeu isso quando a gente começou, né, trabalhar com returns, é uma coisa que a gente não fala aqui no Brasil, né, considerar returns nas tuas projeções de faturamento, né? Entender quantos % das pessoas que compram devolvem. Muitas vezes a taxa lá é muito mais alta que aqui? Mais ou menos? Cara, o normal do mercado é uns 25%. Caramba! Damn. Eu tava pensando numa taxa lá de chargeback, 2%, 1%. Não, é porque é normal mesmo, assim, porque tem gente que tu já vê, né? Tu vai ver o pedido da pessoa, a pessoa comprou 2 M's não, um M e um P, da mesma peça. Porque ela quer provar e quer saber qual é o tamanho dela, ela vai devolver um. Então, é normal, é comportamental. Isso eu não sei se pode fazer no Brasil, pode? Tipo assim, eu poderia comprar uma P e uma M e devolver uma só? Sim. E aí você me devolve metade do valor? Eu não sabia dessa, pô. Tá vendo? Eu nunca precisei fazer, eu nunca tive esse interesse de, não, vou comprar 2 aqui, daí o que vier eu devolvo o outro. Nunca tinha pensado nisso. Eu acho que essa coisa do facilita... Pra moda, acho que isso é muito importante. Pensar nesses serviços que facilitam a pessoa não ter medo de comprar online, né? Porque então, eu tava pensando return. que ninguém avisa disso. Não. É porque as pessoas não querem, talvez. Não querem, né? Não querem que seja feito isso, né? Fato. Porque tu tem a logística reversa, a logística reversa custa, então... de fato, né? Vai ter que devolver, né? Daí tu incentiva a devolução, né? Mas aí se tu considera isso na tua margem, talvez faça sentido. Tem que testar. O que vai te trazer mais retorno? Não poder devolver ou ter a devolução? Eu acho que ninguém comunica isso nem nos Estados Unidos, né? Comunica daí? Muito, mas incentiva que tu leve, 2 peças pra devolver não assim, mas, nesse nível. Eles sempre vão te dar a informação que em 30 dias tu pode devolver e receber reembolso. Sim. Que é muita sorte, né? Você fala assim, não compra porque às vezes eu não sei se vai servir. Mas se você tivesse que comprar todos os tamanhos e ficasse com um, você saberia que esse tamanho serve na próxima vez que você ia comprar só aquele. Geralmente vai acabar sendo quase um CAC, né? Tipo assim, beleza, eu vou mandar 4 produtos pra esse cara. É uma forma de ver isso. E depois ele me devolve os outros 3, ou ele vai pagar pelos 4, whatever. E depois ele vai comprar direitinho, porque ele agora sabe a forma, vamos dizer assim, o shape da minha roupa, né? Isso eu acho que é um dos principais diferenciais, assim, tu que quer crescer, quer vender roupa, cara, tem que facilitar tudo isso. Principalmente se a pessoa não te conhece, principalmente se tu não tem loja. Assim, tu imagina que tu é nativo digital, tu é uma marca nativa digital. Cara, se tu não tirar essas barreiras, tu não vai conseguir vender, tu não vai conseguir crescer.
Então, Isso é assim, muito da hora. e hoje Eu cada fico vez pensando menos, o quanto tem menos isso loja, não né? deveria ser fomentado, sabe? O quanto não cabe no CAC isso, azar. Tipo assim, e é loucura dá ela ideia falar pro cara, 20. dá ideia pro cara, fala assim, ó, leva 2. Você tá na dúvida? Tipo assim, botãozão gigante. Tá na dúvida? Leva 2. E depois devolve a outra e vai estar safe, porque você não vai pagar frete, vai pagar nada, eu vou te devolver o dinheiro. Não, e é loucura, 25%. Ok, vai né? aumentar 25. teu custo, com certeza. Mas, sei lá, no médio prazo deve se pagar. Eu acho que dá pra entender de Que mil doideira. formas, entendendo teu CAC, entendendo, né, quase vira uma de coxa ali da Sim. tua venda. Puta, mas é muito legal. Agora me deixou até mais com vontade de comprar na internet roupa, assim, que não é... Viu, gente? Obrigado. Bom demais, bom E demais. esse desafio aí de logística, como vocês fazem lá? Tem Né? Tem toda essa treta, etc. né? Nossa, tu pode convidar o Roberto, que é a pessoa nossa de operações logística, pra contar, porque é Mas bem difícil. vocês têm coisas próprias ou vocês usam tipo, parceiros lá? A gente tem um parceiro, não, a gente tem um parceiro. No início, a gente operava no subsolo da loja. Então, assim, a gente tinha a loja ali no Sorro, a gente montou primeiro um estoque ali, no início dava vazão, depois já não começou, aí a gente continuou tendo depois um próprio warehouse, a gente viu que não dava, não pagava, aí a gente começou a trabalhar com third party. É produzido no Brasil, né? Não necessariamente. Não a necessariamente? gente, tudo é criado aqui, mas a gente hoje tem produção no mundo inteiro. Entendi. Porque, principalmente pra gente poder ser Inclusive competitivo nos Estados lá fora. Unidos? Nos Estados Unidos, não. Mas hoje a gente trabalha China, obviamente, Índia, Turquia, Portugal e alguma coisa aqui no Brasil, muito na biquíni, algumas coisas onde a gente é forte aqui no Brasil, a gente trabalha aqui. Entendi. Sapato, faz a gente faz sentido. aqui também. Bom, muito bom o papo. Eu achei muito bom também, muito interessante. Eu até tenho outras perguntas que eu gostaria de fazer. Infinitamente. A gente Volte fica de aqui novo, 3 mas- horas, se for o caso, né? Não, porque dá pra falar de... Nossa, de tantos outros assuntos, eu queria saber... É que quase, assim, foram poucos assuntos. A gente focou um pouco mais na internacionalização aqui, mas a gente poderia aprofundar super no aspecto de mídia, né? E não só por isso também, é uma exemplo, coisa que... só- Chama a Isa, que é a nossa gerente lá de mídia. Pô, isso é Ela legal vem aqui, mesmo. ela vai Algo pra mais específico, assim, de campanhas, estratégias, E o não que só é isso, ser né? De utilizado. collabs, e tal. né? Que ela falou que collab com a Adidas. Como funciona uma marca fazer collab? Pois é, eu vi esse collab da Adidas Original, se eu não me engano, quando A aconteceu. gente continua, a gente tá há mais de 10 anos com a Adidas. Pô, é muito Isso é bom, legal, isso é né? bom Que demais. acaba sendo outro canal de aquisição também, né? As Muito. collabs. A gente considera hoje o playbook que eu falei pra vocês, né? Como que a gente gera conhecimento de marca? É o atacado, muito além de canal, atacado como vitrine. A loja física, muito além de só canal, também como vitrine. E aí todos os formatos que tem dentro dela, de pop-up, a loja flagship. Essa parte toda de mídia digital, e aí mídia digital e também a mídia social, né? A parte orgânica, a importância de fomentar isso. Essa parte toda de PR, influenciadores, enfim, content creators. E as colaborações. Então, esses são, pra gente, assim, pra entrar num novo lugar, a gente tem que estar sempre com esses 5. Às vezes não dá pra ser todos ao mesmo tempo, a gente não consegue. Mas pelo menos a gente entende que se a gente cobrir esses 5, é bem provável que a gente consiga ter o sucesso, né, o conhecimento que a gente quer. Assim, nos Estados Unidos foi assim. E aí, um dado muito legal, a gente fez uma pesquisa no ano passado, quantitativa, e a gente entendeu que a gente estava com 19% de awareness, falando do mercado contemporâneo de marca de moda nos Estados Unidos. Então, assim, pra mim aquilo... Porra. Eu fiquei... Isso é muito... Sério? 19? Eu sei que foi meu trabalho, mas assim, é sério? 19%. Então, assim, foi incrível, porque aí tu vê a gente comparado a marcas que estão muito mais bem estabelecidas, ou que Sim. são de lá, né? E a gente tem essa questão, a gente é brasileiro, a gente tem muito mais dificultadores do que talvez uma marca europeia Umas ou 5 americana. vezes mais dificuldade. 5 vezes. E a gente tá conseguindo, assim, cara, é um orgulho muito grande de estar fazendo parte disso, de ver, acho que uma marca brasileira ganhar essa projeção internacional. Acho que nem todo mundo sabe de tudo isso que a gente vem fazendo e de quanto isso vai abrir portas para outras marcas brasileiras e latino-americanas também conseguirem Total. chegar lá fora, né? E acho que levarem esse borogodó que a gente tem aqui, que nenhum lugar do mundo mais tem. É só pra responder a última pergunta, então, pra finalizar, que você não tinha falado do porquê não exatamente ir pros vizinhos aqui. Cara, eu acho que foi uma questão econômica mesmo, assim, de olhar pro mercado Tinha oportunidade, de onde tinha uma assim. concentração maior de PIB, assim. Entendi. E aí acabou que a Faz oportunidade estava lá, e é a mesma coisa que a gente tá olhando pra Europa, a gente tá indo pelas principais capitais do mundo. Mas com certeza, acho que a América Latina tem potencial, acho que Claro. tem países com mais e com menos. Quem sabe cenas dos próximos capítulos. Muito bom, muito bom. Obrigado de novo pela presença. Obrigada, gente. Baita episódio. E pra você que está nos assistindo no YouTube, porque tem uma galera, acredita que tem um pessoal que assiste o podcast, tipo, foi o quê? Foi 1h e 10 aí, mais ou menos, de episódio, pelo que eu tô vendo ali no
cronômetrozinho, que agora tem um cronômetro aqui no estúdio. E a galera fica assistindo, tipo, fica ali sentado assistindo, para pra assistir, o que é bem louco, assim, que geralmente a gente ouve que a galera ouve podcast lavando louça, andando de carro, esse tipo de coisa, eu sou né? essa pessoa que escuta no Spotify mesmo. Não, total. Então, obrigado por você que tá nos assistindo aí, deixa todo aquela stack de compartilhamento, né? Se inscreve, compartilha, dá like, comenta, faz E se tudo você ali. tá no YouTube, estrutura. entra também no Spotify, dá lá 5 estrelas, ajuda. Joga também, lá, né? compartilha em todos os lugares aí, faz essa mão pra gente que a gente tá sempre aí produzindo o máximo de conteúdo pra vocês. Pessoas não podem sair daqui sem saber que crescer não é uma opção, mas é uma estratégia de sobrevivência. Se você não está crescendo, você está morrendo. Por isso que growth importa tanto.